Aqui tem umas mudas em péssimas condições para vocês entenderem, tanto quando forem produzir a muda, como quem compra a muda. É comum nas lojas as mudas ficarem por muito tempo nas bandejas esperando para ser vendidas e isso desgasta o potencial produtivo delas, porque a planta tem um ciclo de produção e ela precisa cumprir aqueles ciclos nos tempos que ela tem para fazer isso. Então, quando você vê uma muda, por exemplo, que já está florescendo, isso é uma muda de pimentão, as pessoas gostam de comprar a muda já com flor, mas na verdade isso é um mau sinal. Quer dizer que a planta, mesmo pequena assim, ela está desesperada para produzir uma flor, para produzir um fruto e deixar pelo menos um fruto com sementes. A planta, mesmo com esse tamanho, com uma raiz muito pequena, ela está fazendo tudo para produzir um pimentão que seja e deixar suas sementes. Nem a semente serve desse pimentão, porque essa semente vai reproduzir essa condição, e nem a muda, que já está num processo de desenvolvimento adiantado para o tamanho dela. Então essas são mudas que não vão resultar numa boa planta a campo depois no seu canteiro. O desenvolvimento delas tende a ser muito ruim, ela tende a fechar o ciclo dela muito rápido e se entregar e morrer, porque as plantas anuais elas se encerram quando elas florescem, produzem o fruto e morrem. Então, por mais que o pimentão ele esteja sempre dando sementes e dando frutos, em um momento ele chega num final de ciclo dele e a planta está tentando fazer isso. Um outro problema dessa muda é a raiz oxidada. Então dá para ver o quê? Que faltou água várias vezes aqui, a raiz ficou em contato com o ar, ou a muda foi tirada várias vezes da bandeja e você consegue ver que a raiz está escura. A raiz da planta é branca, ela tem que estar clara e branca, com pequenos pelos ao redor, que são os pelos que realmente absorvem os nutrientes da planta. Com essa raiz amarelada e oxidada, ela já não está funcional, essa raiz, ela não vai absorver os nutrientes, não vai criar uma colônia de micro-organismos favorável aqui para disponibilizar os nutrientes do solo para a planta. Um outro problema comum é faltar luz e a planta começar a estiolar. Estiolar quer dizer perder força. A planta faz um esticamento atrás de luz e conforme ela se estica atrás da luz, ela perde energia. Essa muda, por exemplo, é uma muda de alface. Você pode ver que não se parece nem um pouco nem com uma muda de alface e nem com uma alface. O que ela fez? Num espaço muito pequeno, com pouca raiz, ela se esticou muito atrás de luz, o espaço entre as folhas ficou maior e ela está aqui perdendo muita energia. Essa muda não adianta plantar, essa não vai resultar numa alface no canteiro. Isso não adianta nem plantar. E o que acontece, isso também pode ser um resultado causado por uso de nitrogênio solúvel na planta. Ou seja, ela se desenvolveu a parte aérea e aí ela fica fraca, ela quebra as folhas, quebra a estrutura dela, não aguenta sustentar essa estrutura vertical da planta. Por isso que não adianta fazer adubação químico solúvel, porque a planta não é capaz de sintetizar os próprios nutrientes, então mesmo que ela cresça, ela não vai se sustentar depois no campo. Esse estiolamento também acontece quando a gente deita a muda ou a muda fica sem luz de um lado e ela começa a se dobrar atrás da luz. Pode ver que muda a arquitetura da planta, não fica com a arquitetura que ela tem naturalmente, porque ela está fazendo um esforço para buscar luz. Então, falta de luz também é um problema comum quando a gente produz muda ou quando compra muda nessas lojas. Então, tem que olhar se a planta está esticada demais e torta, se ela está extremamente estiolada assim, não adianta nem plantar. Se as raízes estão oxidadas, e um outro problema muito comum é as raízes enovelarem. A planta fica muito tempo na bandeja esperando e aí a raiz começa a crescer e girar dentro da própria célula. Você pode ver isso muito claramente aqui. Também dá para ver aqui. Olha como está essa muda. O acúmulo de raízes que tem aqui embaixo é porque a planta quer crescer, não tem mais espaço dentro do vasinho. E aí ela fica com esse estado de acúmulo de raízes, todas enoveladas, enroladas. E você ainda pode aproveitar essa muda, mas para aproveitar ela você precisa podar as raízes. Na realidade, qualquer transplante que você fizer, é interessante podar as raízes quando elas estão grandes demais.
Então você pode, para aproveitar essa muda, apesar dela já estar cansada de estar no vasinho, apesar da raiz estar oxidada, você pode podar essas raízes. Olha aqui. A poda da raiz vai favorecer que novas raízes cresçam. Essas novas raízes é que vão ser as capazes de absorver os nutrientes, porque elas não vão estar oxidadas, tem novas estruturas de pelos ao redor e isso vai dar mais força para a planta do que se você transplantar ela sem fazer a poda das raízes. Esse é um dos jeitos de consertar o enovelamento que tem na raiz quando ela fica tempo demais no vasinho. Cada planta é uma planta, cada espécie é diferente, tem um ciclo e uma resposta diferente aos problemas e ao ambiente. Tem um ciclo de produção também próprio da espécie. Por isso a gente tem que conhecer planta a planta. Tem várias coisas para saber sobre sementes e sobre mudas para a gente começar bem o nosso cultivo. Partir de uma semente com boa germinação e de mudas bem formadas é um primeiro passo muito importante para ter sucesso na hora de plantar. Uma coisa é plantar, outra é colher, e o que a gente quer é realmente colher as coisas que a gente plantou. E para isso a gente precisa entender cada vez melhor as sementes, as mudas e o ciclo de produção de cada coisa que a gente quer cultivar.